Fala galera, eu sou o Matheus e nesse vídeo vamos falar sobre o fundo imobiliário MCHF11, que apesar de ser recente, eu vi potencial nele. Então vamos lá ver se o MCHF11 está valendo a pena com base em todos os pontos positivos e negativos que eu levantar aqui durante o vídeo inteiro. Ele é para investidores em geral, então qualquer investidor pode comprar cotas aqui do fundo imobiliário. Ele teve seu início dia 1º de julho de 2021, ou seja, tem aí 11 meses de existência. Isso aqui é um ponto para a gente levar em consideração. Ele é gerido pela Mauá Capital Real Estate e aí o fundo imobiliário tem as seguintes taxas. Primeiro, uma taxa de gestão de 0,77% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo, uma taxa de administração de 0,18% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo e uma taxa de performance de 20% sobre o QCD, a variação do IFIX. Para quem não sabe o que é o IFIX, é o nosso índice de fundos imobiliários. É como se fosse uma carteira de investimento teórica, né? A carteira de investimento faz de conta. Se esse fundo imobiliário superar o retorno do IFIX, a gente ainda tem que pagar uma taxa de 20% sobre o QCD, aí o IFIX. Mas tá tranquilo, porque quando o fundo imobiliário distribui isso para o cotista, já vem descontado, você não precisa fazer nada. Vamos ver então em relação aos cotistas. Atualmente esse fundo imobiliário tem mais de 13 mil cotistas e algo que me surpreendeu bastante foi a liquidez do fundo imobiliário, porque ele está com a liquidez média diária de mais de R$1 milhão. E na minha visão, se você acompanha aqui os meus vídeos, você já sabe, na minha visão, para um fundo imobiliário ter uma boa liquidez, ele precisa ter um volume financeiro médio negociado diariamente de no mínimo R$1 milhão, que a gente sabe que o fundo imobiliário tem várias negociações, né? Muita gente comprando e muita gente vendendo, que é o caso desse fundo imobiliário aqui em questão. Ou seja, temos o nosso primeiro ponto positivo do fundo imobiliário MCHF11. E para investirmos em algum fundo imobiliário, é essencial que você saiba a estratégia de alocação dos recursos do fundo imobiliário, porque é através dessa alocação que vem para a gente isso aqui, ó, os rendimentos. Se o fundo imobiliário faz uma má alocação, a gente vai ter uma remuneração menor e aí a cotação do fundo imobiliário também vai tender a cair. Você vai acabar perdendo dos dois lados. Vamos lá então ver dentro da estratégia desse fundo imobiliário. Mas cara, aproveita se você gosta desse tipo de conteúdo, confere aí se você está inscrito no canal para você não perder mais nenhum vídeo como esse. Vamos à estratégia do MCHF11. E essa estratégia conta com alocação em 3 classes de ativos principais. Primeiro temos os ativos estruturados, que são operações restritas para investidores institucionais e profissionais. Ou seja, são ativos que eu e você não temos acesso. Esse fundo imobiliário aqui tem acesso. A outra classe de ativo, operações de crédito imobiliário, ou seja, dívidas imobiliárias. E a terceira classe de ativos do fundo imobiliário, fundos imobiliários líquidos, ou seja, aqueles fundos imobiliários que estão sendo negociados em bolsa de valores. E agora que já sabemos da estratégia do fundo imobiliário, a gente precisa saber como que está a respeito dessas alocações, para ver se não está tão exposto a uma classe de ativos apenas. Então vamos lá ver. E ao menos o que consta no último relatório divulgado pelo fundo imobiliário, 32% dos seus recursos estão alocados em ativos estruturados, 27% ativos de crédito, 24% em cotas de outros fundos imobiliários e 17% um caixa que o fundo imobiliário pode utilizar para comprar mais ativos e até mesmo aumentar a posição em ativos que ele já possui. E conforme a gente vê aqui onde eu estou marcando, o fundo imobiliário tem seguido essa estratégia e está tudo dentro dos conformes, ao menos por enquanto. E agora que já sabemos da estratégia do fundo imobiliário, das alocações do fundo imobiliário, vamos mergulhar dentro dessa carteira para a gente ver quantos ativos que esse fundo imobiliário possui participação. E em relação aos ativos estruturados, o fundo possui participação em 4 fundos imobiliários, são todos esses que você está vendo aí na tela. Já em relação aos ativos de crédito, o fundo imobiliário possui 3 CRIs, pagando taxas médias do IPCA, que é o índice de inflação, mais 10%. E um detalhe importante é que temos aqui um LTV médio de 45%. Isso quer dizer que esses CRIs possuem muitas garantias. O LTV, quanto menor, melhor.
E em relação aos outros fundos imobiliários que o fundo aqui possui participação, temos aí que ele possui cotas de mais de 16 fundos imobiliários. São todos esses que você está vendo aí na tela, sendo que mais da metade são fundos imobiliários de recebíveis, ou seja, fundos imobiliários mais arriscados. Mas ele coloca aí um equilíbrio na carteira, colocando 21% do setor de logística, que na minha visão é um dos mais perenes e mais seguros de fundos imobiliários. Temos aqui também 12% em renda urbana e 8% lajes comerciais. Para falar a verdade, eu não sou muito chegado em lajes comerciais, por isso que eu gostei dessa participação aqui de apenas 8%. Mas vamos entrar nas informações mais recentes do MCHF11. E em relação aos rendimentos, lembrando que esse fundo imobiliário ainda não tem nenhum ano de existência, e desde o seu início ele já pagou R$ 1,08, o que dá um dividend yield de mais de 11%. E o Funds Explorer fez um favor de fazer uma leve projeção aqui para a gente, que se o fundo vem entregando essa média que ele já vem entregando, em 12 meses ele vai ter pago R$ 1,29, o que vai dar um dividend yield de mais de 13%, o que é excelente para o investimento, né? Vamos ver aqui em relação ao seu preço. Atualmente o fundo imobiliário está sendo negociado a R$ 9,68, mas o seu valor patrimonial por cota está em R$ 9,78. E quando a gente divide o valor que ele está sendo negociado pelo valor patrimonial, temos aqui um PVP de 0,99. Isso aqui, quando está abaixo de 1, quer dizer que o fundo imobiliário está com desconto em relação ao seu valor patrimonial. Nesse caso aqui, aproximadamente 1%. E agora que você já viu todos os dados mais relevantes do MCHF11, vou levantar aqui para você todos os pontos positivos e negativos para a gente ver se o fundo imobiliário está valendo a pena. E cara, deixa o seu like aqui no vídeo se você tá até aqui e ainda não deixou o seu like. Vamos lá que, como sempre, eu vou começar pelos pontos positivos. O primeiro ponto positivo é que, apesar do fundo imobiliário ter poucos cotistas, né, aproximadamente ali 13 mil apenas, ele possui várias negociações, com volume financeiro médio negociado diariamente superior a R$ 1 milhão. Logicamente, isso aí, na minha visão, é um ponto positivo, porque você pode comprar e vender cotas do fundo rapidamente. O segundo ponto positivo é que ele não tem nenhum ano de existência e já pagou mais de 8% de dividend yield, que na minha visão é o mínimo que um fundo imobiliário tem que pagar hoje em dia. O terceiro ponto positivo é que o fundo imobiliário está com certo desconto em relação ao seu valor patrimonial. Beleza, aproximadamente aí apenas 1%, mas não deixa de ser um desconto, né? Dito isto, vamos para os pontos negativos. O primeiro ponto negativo é que, como o fundo imobiliário é recente, ele possui pouco patrimônio, beirando ali os 315 milhões de reais. E eu sei que tem investidores que não gostam de investir em fundos imobiliários que não têm um patrimônio líquido superior a R$ 1 bilhão. Então isso aqui, para esses investidores, é um ponto negativo. O outro ponto negativo, o segundo ponto negativo derivado desse, é que por ele ter pouco patrimônio, ele possui uma baixa diversificação com apenas 23 ativos aproximadamente em sua carteira, o que logicamente aumenta o risco do fundo imobiliário, mesmo que a maioria desses ativos sejam cotas de outros fundos imobiliários. O terceiro ponto negativo é justamente por ele ser recente. A gente não tem o histórico dele na Bolsa de Valores. A gente não sabe como ele vai performar no longo prazo. A gente não tem um histórico aí para trás para dar uma olhada nisso. Logicamente, falta para a gente informação. Por conta disso, quando eu levanto aqui todos os pontos, seja os negativos, seja os positivos, lembrando que agora eu vou dar a minha opinião e isso não é recomendação de investimento. Esse fundo imobiliário, apesar de ter um grande potencial, na minha opinião, ao menos por enquanto ele não está valendo a pena. Eu prefiro fundos imobiliários como o BCRI11, como o VRTA11, como o CPTS11, que são fundos imobiliários de recebíveis. Se você quiser dar uma olhada, eles já estão aparecendo aqui para você e eu deixei também no primeiro comentário desse vídeo. É isso, eu fico por aqui. Se gostou desse vídeo, não esqueça, se inscreve no canal, deixa o seu like e nos vemos no próximo vídeo.